O fim da emergência sanitária que foi decretada ou que será decretada nos próximos dias pelo governo federal vem provocando alguma discussão entre os secretários de Estado e também pelas prefeituras. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora o secretário estadual da Saúde aqui de São Paulo, doutor Jean Gorenstein. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. E eu já pergunto para o senhor o seguinte, o que isso significa? O senhor já fez uma crítica em relação a isso. O que isso significa? Essa mudança de patamar e se não era hora de isso ser decretado. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. É um prazer estar conversando com vocês. Na verdade, nós temos que ter uma análise muito correta do momento. No momento, nós temos uma melhora dos índices epidemiológicos na maior parte do país, isso decorrente de vacinação, mas nós temos ainda um país desigual no que tange a estratégias vacinais. São Paulo, com 93% da sua população vacinada acima de 5 anos com 2 doses, estados até com menos de 50% de imunização, portanto, mostrando que a conjunção entre a circulação de vírus e uma população ainda vulnerável, ainda não protegida, possa sim manter os índices de internação e de mortes. Lembrando que hoje nós temos a Covid como a primeira e maior causa de mortalidade no nosso país. Por outro lado, nós temos medidas que foram instituídas para que aquisições de insumos, especialmente medicamentos, vacinas, as suas utilizações pudessem acontecer, as contratações que foram realizadas, as aquisições que nós chamamos de leitos. Quando nós falamos de leitos, sejam de UTI ou de enfermaria, nós temos um pacote formado, inclusive, por profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que foram, sim, contratados a partir dessa condição emergencial. Assim como recursos aportados pelo próprio governo federal, no sentido de manter essa resposta, esse time de resposta rápida à própria Covid. Portanto, nós precisamos de um prazo. Esse prazo pode ser de 90 ou 120 dias para que a gente possa ter um incremento vacinal e, além do incremento vacinal, poder desmobilizar todas essas estruturas de uma forma muito organizada, competente, em paralelo, analisando os índices da saúde, ou seja, uma eventual recorrência, especialmente em alguns estados, de um foco epidêmico. O secretário, o que pode acontecer com a Coronavac? Há uma leitura de que essa vacina viraria apenas para crianças e adolescentes, enfim. Isso muda o que em relação a essa vacina aqui do Butantan? Nós temos que continuar lutando para que uma vacina tão boa como essa seja mantida no calendário vacinal. Foi dito, sim, que ela se manteria no Programa Nacional de Imunização, porém, voltados a alguns grupos específicos. Nós temos que lembrar que a Coronavac foi muito importante na imunização, especialmente de idosos e pacientes com comorbidades, logo no início do ano passado, quando iniciou-se em 17 de janeiro a imunização, a primeira imunização que aconteceu aqui em São Paulo, mostrando sim que a redução das internações hospitalares e da mortalidade, especialmente no grupo que recebia imunização, deixava clara a importância de um imunizante como esse. Então, será uma injustiça muito grande para um imunizante bom, que tem uma resposta boa, uma resposta efetiva, especialmente em grupos mais jovens, mas que não deixa de tê-lo para outros grupos. Um exemplo vivo sou eu, que tomei 3 doses da Coronavac. Eu tomei as 2 primeiras doses e uma dose adicional. Estou na linha de frente para a Covid e nunca tive Covid. Secretário, alguns estados já começam também a retirar o uso de máscaras em ambientes fechados
Isso São Paulo já fez há algum tempo. E as pessoas devem se perguntar, e agora? Qual que é o próximo passo? O que vai acontecer com a pandemia? A gente sabe que no Brasil quase 99% dos casos são da Ômicron, que o senhor mesmo já ressaltou aqui inúmeras vezes, é uma cepa mais transmissível, mas menos letal. E, claro, a importância de quem esteja vacinado para superar essa infecção. O que é possível esperar para os próximos meses da pandemia, secretário? Nós temos que entender que a gente vai conviver com o vírus, o coronavírus. Mas nós temos uma realidade de mundo muito diferente da realidade do Brasil. 80% do mundo não vacinou e se fez em quantitativos muito baixos, muito pífios. Portanto, naturalmente, nós teremos o surgimento de novas cepas que estarão circundando o mundo, não só o país. Nós vivemos num mundo globalizado que rapidamente as pessoas passam a deslocar novas cepas para outros continentes. Por isso, a importância sempre de se incrementar o programa vacinal. Quando existe essa leitura para a população, é natural as pessoas entenderem, olha, acabou, está tudo ótimo, a gente já está sem máscara. O próprio governo federal tirou a emergência sanitária e, com isso, claro, passa a informação distorcida, natural, de que a pandemia acabou. E, com isso, aquelas metas que deveriam ser atingidas de vacinação, programadas tanto pela própria OMS quanto pelo Ministério da Saúde, que era uma imunização acima de 90%, São Paulo, como disse, atingiu, pode não ser acolhida e atingida por muitos estados que ainda têm níveis não significativos de proteção para a Covid. Secretário, teremos nos próximos dias um carnaval fora de época, pelo menos aqui em São Paulo. Há ainda uma discussão se São Paulo, a capital, especificamente, vai ou não vai ter bloquinhos. Há um impasse entre os blocos e a prefeitura, mas, de qualquer forma, quais são as orientações e os cuidados para esse carnaval? Porque muito se fala do carnaval de 2020, que teria sido o propagador do coronavírus aqui no Brasil. Na verdade, aquilo era uma condição totalmente diferente naquele carnaval. Havia vírus e havia, ao mesmo tempo, a não proteção, a falta da vacina. Hoje, as pessoas estão vacinadas, como disse, mais de 93% de vacinação das pessoas. Lembrando que a vacina ela tem como forma de proteção de formas graves e fatais. Então, é muito importante que nós estejamos também olhando, infelizmente, que nós temos hoje 2.800.000 pessoas que não fizeram a sua segunda dose. Dessa, 760 mil são crianças que deveriam já ter voltado, crianças de 5 a 11 anos, de 11 meses, que já deveriam ter voltado para tomar vacina e não o fizeram. Porém, nós temos um público bastante significativo, de quase 1 milhão de pessoas de 12 a 29 anos, e que são esses que acabam sendo os grandes foliões. Portanto, é um momento e um motivo de atenção. Secretário, uma última questão. A quarta dose já está sendo aplicada para alguns grupos. Essa quarta dose vai ser ampliada em São Paulo? Na verdade, nós temos hoje quase 25 milhões de doses da dose de reforço que foi ministrada. Estamos com a quarta dose que iniciou-se já em dezembro, voltado para um público que tinha um problema na sua imunidade, pacientes imunodeprimidos, e agora iniciamos em abril a imunização de pacientes idosos acima de 60 anos, que nesse momento, baseado nos dados da saúde, nós estaremos mantendo nesse público etário. Não existe nenhum subsídio que nós estejamos usando em outras faixas etárias. Estamos avaliando através dos estudos que já vêm acontecendo. Dr. Jean Gorenstein, secretário estadual da Saúde aqui de São Paulo, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho e até a próxima. Muito obrigado, Tiago. Um abraço a você e um abraço a todos. Muito obrigado.